conta da queda de Constantinopla, que vocês já sabem qual é a importância, né? E se encerrou no século XVIII. E esse encerramento no século XVIII, tchutchucos, tem toda a relação com a Revolução Francesa, que eu tenho certeza que vocês estudaram lá no ensino fundamental e guardam que é a mais perfeita revolução da história. Tá legal? Então, o que é a Idade Moderna? A Idade Moderna é um período de mais ou menos 300 anos em que você tem, primeiro, o início de uma modalidade nova de transações políticas, econômicas, sociais e culturais, e, em seguida, uma era de revoluções. E essa era das revoluções é a era que vai matar esse período chamado Idade Moderna. Entenderam? Uma coisa interessante, a gente encerra os conteúdos de história esse ano com vocês aqui na Idade Moderna. Eu, por exemplo, vou passar um último conteúdo que vai ser o Iluminismo, daqui a pouco eu vou apresentar, e o Adriano, muito provavelmente, vai trabalhar com vocês em Brasil o último conteúdo com a vinda da família real, tá bom? Então é talvez, tchutchucos, o período mais importante para vocês esse ano em história, por quê? Porque aqui, graças a Deus, ou as musas da história, tanto eu como o Adriano vamos trabalhar juntos, tá? Os conteúdos vão ter muita relevância porque vão beber da mesma fonte. Tá legal? Então vamos apresentar a Idade Moderna para vocês assim, ó. Tchutchucos, dentro do estudo da história, a gente tenta fazer a divisão desse período chamado Idade Moderna em duas fases, tá? Uma primeira fase que é chamada período da transição, que vai do século XV, quando começa a Idade Moderna, até mais ou menos o século XVII, tá ok? E a última fase, a segunda, que é chamada Era das Revoluções. É uma fase curta, é uma fase de 100 anos, pessoal, do século XVII ao XVIII, mas é o período mais conturbado da Idade Moderna. Entenderam? E por que essa divisão? Tchutchucos, existe uma explicação para essa divisão, que é o seguinte: os historiadores entendem que a Idade Moderna é uma época de acomodação, ou seja, algumas características da Idade Média vão voltar aqui e elas vão se acomodar, só que isso vai gerar um desconforto por conta da burguesia. A burguesia, ela entende que essa acomodação, essa permanência de características feudais era um problema para ela. E aí, quando ela acorda e quando ela começa a reagir a essa acomodação, a essas características da Idade Média ou feudal, ela reage. E essa reação é chamada Era das Revoluções. Então, a Idade Moderna é uma idade interessante porque ela tem essa questão meio ambígua, né? Ela começa ainda muito ligada ao período medieval, nesse período da transição, e em seguida, ali na Era das Revoluções, ela começa a mudar de fato. Ela começa a ter a presença maior da burguesia, tentando mudar o cenário para que ela pudesse ter algo. Entenderam? Aí vem a parte essencial. Tchutchucos, eu coloquei aqui para vocês os 12 temas que vocês estudam dentro da Idade Moderna. E reparem, cada tema tem sempre uma ligação com a explicação de que esse período ele é um período de transformações. Apesar de no começo ser muito acomodado, de ser muito ligado à Idade Média, em resumo, a Idade Moderna é uma época de transformações, é uma época de modificações. E eu começo com o primeiro tema que vocês manjam e já sabem por que é basicamente uma transformação, renascimento cultural. Tchutchucos, o Adriano explicou para vocês que o renascimento cultural, ele foi um renascimento, mas de uma cultura que, de certa maneira, havia se perdido na Idade Feudal. É a cultura greco-romana. Mas sabe qual que é a mensagem esquisita que passam para a gente? É que quando você lê renascimento cultural, você acha que a Idade Média não teve cultura, né? Na verdade tem, só que a cultura da época medieval não era uma cultura que esse pessoal do Renascimento curtia. Afinal de contas, vai a nota de rodapé, o pessoal que fez o renascimento cultural acontecer eram quem? Eram aqueles ligados ou à burguesia, que estava muito interessada em modificar o cenário cultural, ou era ligado ao conhecimento. Eles vinham das universidades, eles eram humanistas, tá? E olha só as grandes transformações que vocês acompanharam. A gente vai ter no Renascimento a transformação dentro da cultura plástica, a pintura. E eu tenho certeza que vocês já viram obras como, por exemplo, a Mona Lisa, do Da Vinci. Vocês já viram também a Escola de Atenas, do Rafael Sanzio.
O quadro mais bonito, na minha opinião, Nascimento de Vênus, do Sandro Botticelli. Olhar para qualquer obra dessas, pessoal, é perceber que realmente houve uma transformação. A cultura ficou mais vibrante, a cultura ficou mais humana, e, sobretudo, a cultura desse período, ela passou a ter muita singularidade. A utilização de cores, a utilização do sombreado, a utilização da movimentação. Tá legal? Outra transformação. O Renascimento mudou também o quesito científico. É muito interessante, porque quando você fala da ciência na Idade Média, é muito pouco o que você tem a falar. Você fala basicamente do quê? De uma questão medicinal, de ervas, né? Ou de alguns produtos que eram utilizados para curar doenças. Você fala basicamente de alguns conceitos anatômicos, mas não vai adiante. O Renascimento, ele mudou totalmente isso. Ele começou a demonstrar que a cultura científica, ela tinha que mudar. Aí aparece verdadeiramente a medicina, a dissecação de cadáveres era proibida, mas ela era feita para se estudar o corpo humano. A gente tem o extrapolar da ciência, quando começa a se estudar também o mundo, né? Os astros, aí aparece a astronomia, com o genial Johann Kepler, por exemplo, o Kepler, né? Famoso por ter até entendido que o mundo é muito mais vasto do que isso. Você vai ter Copérnico, Galileu Galilei. Então, o Renascimento, só por essa questão ligada à ciência, demonstra mais uma vez uma transformação. E por último, para não me alongar, porque vocês já tiveram aula, o Renascimento, ele muda até o conceito de pensamento, de política. Todo mundo sabe aqui que, por exemplo, na questão política, está começando a surgir o absolutismo, que é o tema que eu vou discutir daqui a pouco. E um dos caras que tanto defendeu o absolutismo foi, todo mundo vai lembrar, Nicolau Maquiavel. O cara que apontava para a ideia de que o rei, que começou a centralizar o poder lá atrás, lá na Baixa Idade Média, agora tem que ter poder total. Então ele foi o cara que dissertou filosófica e politicamente falando sobre isso, sobre a ideia de um rei centralizador, tá bom? Então esse é o Renascimento. Mas reparem, ele está na transição entre a Idade Média e moderna. Mas pelo quesito transformações propriamente dita, a gente coloca o Renascimento aqui, como o primeiro grande evento da Idade Moderna. Tá legal? Em seguida, tchutchucos, reforma e contra-reforma. Vocês estudaram ou estão estudando, estão adorando, até porque o que a gente fala de reformas religiosas, ou reforma e contra-reforma, é um rompimento com a Igreja Católica. Aí vocês estudam os três porquinhos da reforma protestante. Quais são? O Lutero, o Henrique VIII e o Jean Calvino. O que é bacana é que a reforma e a contra-reforma, pessoal, elas mudam radicalmente a maneira como o homem, nessa época, enxerga a religião. E, por outro lado, é aqui que vocês estudam o nascimento de igrejas protestantes que rompem com a Igreja Católica, o calvinismo, o luteranismo, o anglicanismo e por aí vai. Agora, o que é legal é entender que a reforma e a contra-reforma, tchutchucos, tem todo o pé lá no Renascimento. Por quê? O Lutero, ele tinha um grande amigo dentro do Renascimento, que vocês sabem quem é, né? Uau, depois procura perguntar para o Adriano. Mas ele tinha vários outros amigos também ligados ao Renascimento, e foi disso que ele tirou também as essências para edificar o luteranismo, essa transformação na religião. Tá bom? Vamos estudar daqui a pouco, é típico dessa idade moderna, absolutismo. Cara, e não tem como estudar absolutismo sem estudar reformas religiosas e estudar renascimento cultural. Eu vou pegar um exemplo para vocês fazerem a linkagem com reforma religiosa, ou reforma e contra-reforma, que é Henrique VIII. Velho, Henrique VIII foi o pai do anglicanismo. Ele criou o anglicanismo, mas ele criou por quê? Porque ele estava interessado em renovar a religião só? Não. Ele criou porque ele queria romper com a Igreja Católica, que não dava o direito dele de se separar. É interessante porque ele é o exemplo de um estilo político que é muito típico da Idade Moderna, que é o absolutismo. É o rei com concentração de poderes, é o rei que manda em tudo, é o rei que praticamente é identificado com a própria nação. Aí vocês vão lembrar da filha dele, que é a maior monarca absolutista da época, a Elizabeth. Vocês vão lembrar do Luís XIV, o monarca francês. Então, o absolutismo, ele vai ser o fio condutor da política nesse período, tá bom?
Vamos estudar também, é típico da Idade Moderna, GN, não é gás natural, é grandes navegações. E é interessante, porque quando a gente começar a estudar grandes navegações, a gente vai também começar a estudar a história da América. E dentro da história da América, Brasil. Tchutchucos, é a partir desse momento que vocês vão começar a compreender que a Idade Moderna é uma idade diferente. Porque a história, ela não vai ficar somente na Europa. A história, ela vai começar a se abrir também para vocês, estudando a América, Brasil, estudando também África. Entenderam? Visto isso, a gente vai estudar mercantilismo. E o mercantilismo é a consolidação do capitalismo. É interessante porque quando você lê mercantilismo, você associa ao quê? A mercado, né? Então é esse mercado que vai fazer valer e muito a consolidação do capitalismo. Aí muita gente deve estar se perguntando, consolidação, prof? Galera, é consolidação porque o capitalismo nasceu lá na Baixa Idade Média. Só que quando nasceu, ele tinha um concorrente, era o sistema feudal. Então, o capitalismo ele só vai se consolidar quando o sistema feudal morre no século XV, e é nesse momento da Idade Moderna que ele se consolida, tá? E o detalhe interessante, o mercantilismo, se vocês estão observando aí na tela, ele está entre, olha lá, o absolutismo, estão vendo? E a América pré-colombiana, estão vendo de novo? É interessante porque ele foi o sistema econômico do absolutismo e foi muito importante para a colonização da América. E quando se fala da colonização da América, fala-se da colonização dos povos pré-colombianos. Tudo bem? Outro tema. A gente estuda também essa América pré-colombiana que eu citei, mas o que a gente estuda aqui? A gente estuda aquilo que o pessoal mais curte, pessoal, os chamados maias, incas e astecas. Eu até indico um filme para vocês que é muito legal, fala sobre uma dessas civilizações, que é Apocalipto. O Apocalipto, ele conta um pouco a história dos maias, exatamente na época da chegada dos europeus. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, tchutchucos, que quando você estuda a América, você não pode estudar as colonizações só, porque a impressão que se passa é que não havia América antes da chegada dos europeus, né? E pelo contrário. A gente sabe que antes da chegada dos europeus, os americanos já existiam. E esses caras são os caras que a gente estuda. E principalmente tenta demonstrar para vocês que a cultura deles era uma cultura muito diferente da cultura europeia. Mas não é para ser julgada. É uma cultura própria que floresceu dentro das condições que eles tinham aqui. Tá legal? Vamos estudar também, ainda esse ano, faz parte do período da transição, a colonização da América. E tomem cuidado, porque quando a gente trabalha esse assunto, a gente trabalha várias colonizações, dentre as quais, as que vocês mais lembram quais são? A portuguesa, aqui no Brasil, que foi uma colonização de exploração, era muito típico da época, e o outro exemplo é a inglesa. E quando você olha para a colonização inglesa, você olha para as 13 colônias, que hoje é a costa leste norte-americana. Só que lá, tchutchucos, houve uma colonização diferenciada. Além da colonização de exploração, que apareceu no sul, exatamente onde hoje é o sul da costa leste norte-americana, você teve a de exploração com, olha que legal, povoamento. É dita mais como povoamento, que aconteceu no norte, ali naquela região de New Delaware, Nova York. É interessante porque ali você vai ter a chegada de muitas pessoas ligadas ao puritanismo. Olha que doideira. A gente já faz a ligação com a história geral de novo. A gente vai começar a perceber que a chegada dos homens aqui na América tem toda uma ligação com a história geral, mas constante, tá? Até porque a colonização do norte das 13 colônias, hoje Estados Unidos, aconteceu depois do início da colonização da América, mas ainda tem ligação, e de forma muito forte, com reforma e contra-reforma. Ainda tem ligação com o absolutismo, ainda tem toda ligação com o mercantilismo. Então, a história geral, ela não é descartada, tá? Ela passa a ser utilizada agora para se entender, em grande parte, como foi a colonização aqui. Tudo bem? E para finalizar, tchutchucos, esse período da transição que vocês viram com esses assuntos que eu passei rapidão, dei uma pincelada, é a época mais icônica da Idade Moderna. Por quê? Já vão se acostumando com esse termo, porque é conhecido como Antigo Regime.
O que é antigo regime? Daqui a pouco eu vou explicar. Tem a ver com a primeira aula, absolutismo. O antigo regime é quando você tem um país europeu, e todos eles eram assim, que mistura características modernas, como, por exemplo, o mercantilismo, o uso do capitalismo, com características feudais. O exemplo fica por conta da sociedade. A sociedade da maior parte das nações, nesse momento, eram muito similares com a sociedade lá do feudalismo. Entenderam? E aí é que vai o detalhe. Tchutchucos, nessa época da transição, a burguesia, ela está ganhando dinheiro, mas não são todos. A burguesia, ela participa da política, mas muito mal e porcamente. E a burguesia, ela está sempre sendo tutelada por um rei. Só que o rei era intransigente, porque sendo o monarca absoluto, ele manda em tudo. Então a burguesia perde a cabeça, pessoal. É essa mesma burguesia que perde a cabeça que inicia o famoso ciclo das revoluções. Então, por durante 100 anos, entre o século XVII e o século XVIII, a Idade Moderna vai passar pelo período mais complicado da história. É a chamada Era das Revoluções. Uma dica para vocês. Todas essas revoluções, vou colocar aqui, eram burguesas, tá legal? Elas foram lideradas pela burguesia, e todas essas revoluções, o nome diz tudo, elas foram revoluções, elas transformaram muito, transformaram política, economia, sociedade, cultura, tá legal? Olha a primeira que vocês vão estudar, revoluções inglesas. Essas revoluções são as revoluções que criam a atual Inglaterra. Reparem, na Inglaterra atual, quando você olha para a política, o rei, ele tem poder total? Não tem. E quem manda, então? Se o rei não tem poder total, ou não tem muito poder, quem que é o cara que comanda a Inglaterra? É o primeiro-ministro. Então, a ideia de um cara que comande em nome do rei nasce por aqui, tá? Não exatamente a figura do primeiro-ministro, mas sim a figura de um parlamento que manda mais do que o rei. Tchutchucos, essas revoluções são tão doidas que eu tenho certeza que vocês já viram a bandeira da Grã-Bretanha, né? É nessa época que nasce essa bandeira. É chamada Union Jack. E o que é Union Jack? É a união das nações que faziam parte da ilha da Grã-Bretanha. Outra, essas revoluções são tão doidas que toda vez que vocês pensam no parlamento, automaticamente falando, vocês lembram do quê? Vocês lembram daquela imagem das pessoas reunidas e debatendo política. Pois bem, essas revoluções criaram esse conceito de parlamento. Tá legal? E o pior, elas foram as revoluções que usaram o argumento, isso é muito bonito, de que o homem, quando nasce, ele nasce com direitos que são naturais, são inalienáveis, ninguém pode tomar. Quais são? A vida, a liberdade e a propriedade. Entenderam? Então é lógico que quando você olha para as revoluções inglesas, você identifica uma revolução burguesa. Tá legal? Em seguida, a gente vai estudar iluminismo, é o último assunto do ano. Mas o iluminismo, ele é interessante porque vocês já viram em algumas disciplinas. Eu tenho certeza que vocês já devem ter visto, por exemplo, algo ali na sociologia, vocês já devem ter visto algo na literatura, se não, vão ver. O iluminismo, o nome diz tudo, era um movimento intelectual para iluminar a Europa, para acabar com aquele antigo regime, para destruir o poder total dos reis. E o resultado é que foi um movimento que criou grande parte dos conceitos de liberdade, de igualdade e de fraternidade, que vocês conhecem tanto na Revolução Francesa. Aqui, por exemplo, aparecem nomes que todo mundo já ouviu falar. Primeiro nome, Voltaire, o incendiário. Segundo nome, Rousseau, aquele que fala que o homem é bom, mas a natureza o corrompe, a sociedade idem, né? E o último nome que eu tenho certeza que vocês amam e já ouviram falar é Isaac Newton, o cara que propôs o estudo da ciência de uma forma mais racional. Entenderam? Outro assunto, esse fica para o ano que vem, mas é uma era das revoluções, a Revolução Industrial. Uma puta revolução, né, gente? Porque quando você fala da Revolução Industrial, você fala de uma revolução que até hoje não termina. Ela teve várias fases, né? Mas a gente colhe os frutos dessa revolução até pela maneira como o sistema econômico é organizado. Essa foi a revolução que mecanizou a produção, a revolução que tornou o operário máquina, entre aspas, né? Porque pura e simplesmente ele é só uma mão de obra.
Essa foi a revolução que trouxe a produção em série, ela trouxe a qualidade. E no fundo, olhando para tudo isso que eu estou dizendo, você também identifica que a Revolução Industrial foi o quê? Burguesa. Porque ela está tentando transformar a produção. Ela está tentando auferir mais lucro para quem? Para esse setor. Entenderam? Tchutchucos, não vamos estudar para o ano que vem, mas é uma revolução e dependência das 13 colônias. Eu já indico um filmaço para vocês, O Patriota. Molecada, essa independência das 13 colônias é uma revolução, porque foi uma revolução americana. Foi a revolução de um primeiro conjunto de colônias, as 13 colônias inglesas, dentro do processo colonial aqui da América. E o que é interessante, acabou girando a maior potência mundial, Estados Unidos, né? E grande parte dessa potência é assentada em cima das ideias que a revolução pregava. A independência, no caso, pregava. Qual era? A ideia de independência associada à liberdade, que tem tudo a ver com o iluminismo. Entenderam? E para finalizar, tchutchucos, o conteúdo-chave também do ano que vem, mas que encerra esse grande período da Idade Moderna, e foi a última revolução desse período, a Revolução Francesa. Aquela que vocês viram, que tem um lema que é muito massa, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Aquela que guilhotina o rei. Aquela que vai ter um conjunto de pessoas radicais que eram chamadas jacobinos. Mas, em suma, a grande revolução que vocês estudam aqui é a revolução política e social. A França se altera política e socialmente falando e acaba gerando, de certa maneira, uma onda revolucionária no mundo inteiro. Tudo bem? Então, finalizando, a Revolução Francesa, tchutchucos, é o coroar, é a cereja do bolo dentro dessa idade moderna. Essa idade que a gente começou estudando lá com Adriano, o Renascimento e Reforma e Contra-Reforma. Vamos continuar comigo também, só que a partir do momento em que eu chegar nas grandes navegações, o Adriano, talvez eu também, vamos começar a trabalhar a América, Brasil, e, tchutchucos, é também a idade que vocês encerram entendendo que foi a Era das Revoluções. O grande momento em que a gente percebe a burguesia se levantando. Tá legal? Então, galera, tá aqui. É só uma apresentação, tá? Eu estou colocando aqui para vocês a Idade Moderna para vocês não se perderem, ok? Alguma dúvida? Posso avançar com o conteúdo, então? Pode. Beleza. Galera, essa apresentação é para chegar nisso aqui. É o famoso o gato subiu no telhado, né? Eu não enrolei, mas enrolei. Mas, na verdade, eu fui apresentando para vocês o que foi esse período para dizer o seguinte: a Idade Moderna é uma época que, no seu começo, é muito acomodada. Ela vai ter presença de características tanto modernas como também feudais. Tchutchucos, isso, na verdade, é uma relação com o que nós chamamos, dentro dessa história moderna, de estados nacionais modernos. E o que vocês vão colocar? Absolutismo. Vamos entender o que está rolando? Galera, a primeira coisa que todo mundo tem que entender, para entender o que são os estados nacionais modernos, é entender que isso aqui nada mais foi do que a continuação da formação das monarquias nacionais. Eu vou pegar 2 exemplos. Tchutchucos, quando eu trabalhei em Inglaterra, eu falei o seguinte: na Inglaterra, o rei, durante a dinastia Plantageneta, não tinha poder total. Ele tinha o poder sempre limitado pela nobreza, e o maior exemplo chama-se Magna Carta. Lembraram? Só que no final daquela aula eu disse o seguinte: olha, a Revolução das Duas Rosas, ou Guerra das Duas Rosas, é a guerra ou revolução que vai começar a colocar poder na mão do rei. Por quê? Porque quando assume a dinastia Tudor, pessoal, a dinastia do Henrique VIII e da Rainha Elizabeth, essa dinastia é a dinastia que cria o absolutismo. É aquela dinastia com um conjunto de reis que vão começar a comandar tudo o que era possível dentro da Inglaterra. Entenderam? Outro exemplo, eu trabalhei em França, pessoal. Essa foi uma aula gravada. E quando eu trabalhei em França, eu falei o seguinte: na França, a gente não teve a criação de um absolutismo, não tivemos o poder total na mão dos reis na Baixa Idade Média. Por quê? Porque na França sempre houve o problema dos reis contra a Igreja Católica ou dos reis contra a nobreza.
Então, na França, a consolidação do Estado francês e a criação do absolutismo só acontece depois da Guerra dos 100 Anos, que é quando assume uma dinastia chamada Dinastia Valois, e essa dinastia vai começar a concentrar poder, vai começar a se tornar absoluta, entenderam? Então, pegando esses dois exemplos, o que é o Estado Nacional moderno? É uma continuação da formação das monarquias nacionais em que o rei vai começar a ter poder total. É daí o nome absolutismo, tio-tiocos. Pensa lá. O cara que comanda de forma total, ele comanda de forma absoluta. E é por isso que aparece o termo absolutismo. Entenderam? Segundo ponto, presta atenção. Falar de absolutismo ou estados nacionais modernos é falar, tio-tiocos, que tudo isso foi necessidade da burguesia. Entenda por quê. Lá atrás, na Baixa Idade Média, quando os primeiros países começaram a surgir, eles surgiram, e quem foi o primeiro setor a apoiar? A burguesia, né? E por que ela apoiava? Ela apoiava porque ela entendia que o rei podia centralizar a economia, podia estabelecer uma moeda, podia estabelecer um padrão para peso, medida, podia também proteger as atividades comerciais. Pessoal, só que quando entramos na Idade Moderna, a burguesia continuava apoiando o rei, entendendo que esse cara, quanto mais poder tivesse, maior a condição que esse cara teria de comandar também o sistema de organização econômica. E a burguesia, no começo, acha isso fabuloso, porque entende que quando você tem uma boa economia, uma economia organizada, você ganha lucro. Você continua tendo aquilo que sempre teve, o comando da situação do comércio. Entenderam? Galera, só que o detalhe é o seguinte, guardem isso. A mesma burguesia que apoiou a criação do absolutismo aqui e tinha apoiado lá atrás o começo da centralização política, é a burguesia que vai ser contra tudo isso. Por quê? Porque com o tempo os reis vão ter tanto poder, eles vão ter tanto embargo e organização dentro do país, que os burgueses perdem espaço. Eles começam a não ter liberdade, tá? Então, a gente fala que a burguesia, ela fez o apoio quando foi interessante, mas desapoiou quando percebeu que perdia. Entenderam? E para finalizar, tchutchucos, absolutismo ou estados nacionais modernos tem uma coisa muito interessante que é o seguinte, é uma expressão política do mercantilismo. Como assim? O mercantilismo, que daqui a pouco eu vou dar uma pincelada, mas lá na frente eu vou ter uma aula para explicar tudo isso, era uma forma de organização econômica. Era a maneira como a economia dos países europeus nessa época se organizava. Qual que era a regra? O Estado controla tudo, o Estado é o beneficiário máximo desse mercantilismo, e o mais interessante, a burguesia é meramente uma parceira. Então, o mercantilismo, ele vai ter uma expressão política que é o rei, é o monarca absoluto, porque, afinal de contas, para o mercantilismo funcionar, ele tem que ter um monarca comandando. Só que esse monarca, ele não pode ser uma figura qualquer, ele tem que ser absoluto. Entenderam? Então, resumindo, olhando para o absolutismo, o que você tem que entender? É uma evolução natural dos primeiros países, ok? Recebeu o apoio da burguesia no começo, mas com o tempo essa mesma burguesia vai desapoiando, e, sobretudo, o absolutismo, ele é uma expressão do mercantilismo. Ele é como se fosse uma extensão da economia mercantilista. Traduzindo, ele é o cara que comanda tudo. Entenderam? Só que aí é que está o detalhe. Como nasceu? Como é que o absolutismo nasceu? Por que foi possível a criação desse modelo político em que o rei comanda tudo? E está aqui, pessoal, olha lá. Primeiro fator, talvez a primeira grande explicação. Na transição da Idade Média para a Idade Moderna, vocês estudaram comigo a crise do século XIV. Tchutchucos, e dentro da crise do século XIV, aconteceu um conjunto de revoltas que vocês conheceram pelo nome revoltas camponesas. Tchutchucos, essas revoltas eram revoltas que aconteciam e elas eram muito violentas. Pega o exemplo da Jaque-Queris, as mesmas que matavam famílias de senhores feudais, as mesmas que arrasavam castelos de senhores feudais. E nessa época, a nobreza começou a ficar preocupada. Ela começou a perceber que quanto mais revolta ela tinha que combater ou encarar,
afinal de contas, essas revoltas aconteciam nos seus territórios, menos eles tinham condições de se consolidar, menos eles tinham condições de sobreviverem. Então, os nobres, eles foram percebendo que, para tentar combater essas revoltas, eles não podiam ser o único, ou os únicos, a fazerem tais contenções. Quem é que tinha que ser fortalecido? Quem é que tinha que aparecer? O monarca. Então, a nobreza, ela foi apoiando muito com o tempo, isso lá no final da Baixa Idade Média, essa centralização total do poder já existia, os reis estavam centralizando, mas agora tinha que ser total para o monarca ter muita força, porque tendo muita força, teria um bom exército, poderia combater essas revoltas, entenderam? Mas aí é que tem a parte interessante. A nobreza, todo mundo sabe que na Baixa Idade Média não tinha mais poder político, né? Tchutchucos, basta lembrar que essa nobreza eram senhores feudais. Eles estavam enfraquecidos porque o próprio sistema feudal estava enfraquecido. Então, o que eles pensam? Bom, se o sistema feudal está detonado, e eu, muito seguramente, se não tomar cuidado, vou me detonar também, tenho que apoiar alguém que está se fortalecendo. Quem era? O rei. Porque a partir do momento em que eu apoio o rei, que está se fortalecendo, eu torno esse cara um monarca absoluto, eu ganho privilégios. Tchutchucos, é genial. A nobreza apoiava o rei e recebia mesada, coisa que até eu recebi quando era moleque, vocês também. A nobreza apoiando o rei continuava ganhando terra, olha que doideira. A nobreza apoiando o rei, ela continuava sem trabalhar, ela tinha o direito, inclusive, de nem pagar impostos. Então, o nobre, ele entende que se as monarquias estão se consolidando e não tem como destruí-las, eles têm que apoiá-las. Porque, com o tempo, apoiando, eles vão participar da política e vão conseguir os seus privilégios. Entenderam? Agora, tchutchucos, o detalhe é entender que a nobreza não foi o único setor social a apoiar o rei. Não foi o único a fazer tudo isso e fortalecer mais ainda a figura desse rei, tornando esse cara um absolutista. A burguesia também. É como eu disse agora há pouco. A burguesia entende, tchutchucos, que quanto mais você apoia o fortalecimento do poder real, maior a proteção econômica, maior o sucesso da economia de um país. Porque o rei vai comandar a economia, criando o mercantilismo, e essa burguesia vai vender muito, vai conseguir fazer muitas transações financeiras, econômicas, tá legal? Galera, e por outro lado, a burguesia entende também que quanto menos você tiver particularismos, quantidades exageradas de moedas, quantidades exageradas e diferentes de pesos e medidas, melhor. Ela vai se consolidar, ela vai se fortalecer. Entenderam? Pessoal, então os dois fatores que eu estou colocando aqui demonstram que os estados nacionais modernos, o absolutismo, surgiu ou surgiram por conta de apoio de dois setores sociais que ainda eram considerados relevantes. A nobreza, mesmo perdendo o poder, ela era relevante porque tinha terra, tinha status, e a burguesia porque comandava o sistema econômico. Ela era responsável pela a situação do capitalismo. Entenderam? E aí, para finalizar, tchutchucos, os estados que foram nascendo de forma absoluta nessa época foram eles: a Inglaterra, a França, Espanha, Portugal. E independente de quem são e da cultura que tiveram, todos eles tiveram coisas muito comuns. O que a gente pode resumir que é chamado Antigo Regime. Reparem, dá uma olhada. Antigo regime é quando você tem monarquias absolutas e o governo é sempre despótico. É como se fosse a figura dos faraós do Egito Antigo. Lembraram? A diferença é que os reis aqui não eram divinos, eles só eram divinificados. Eles eram ditos como representantes de Deus. Entenderam? Outra característica. Todo país absolutista teve uma sociedade estamental. E lembrando, a sociedade estamental é aquela sociedade idêntica à sociedade feudal. No topo, o clero, no meio, a nobreza, e embaixo, o povo. E quem é que estava no povo? Quase todo mundo. De burgueses a camponeses, ou vice-versa. Entenderam? Outra, pessoal, o Antigo Regime tem economia mercantilista. E dentro da economia mercantilista, o grande objetivo é enriquecer o Estado. Mas a pergunta, quem manda nessa economia? O rei, o próprio Estado. Entenderam? E para finalizar, o que vocês mais viram com Adriano.
todo Estado absolutista tem apelo religioso. Não quer dizer que a igreja manda mais, não. Quer dizer que a igreja apoia o monarca absoluto. A igreja que está perdendo o poder nessa época tem que apoiar o absolutismo. Como? Dizendo que o monarca é representante de Deus. E o que ela ganha com isso? Proteção, privilégio. Entenderam? Então, por que o nome Antigo Regime? Porque, se vocês perceberam bem, é uma mistura de feudalismo com modernidade. Quer ver? Absolutismo é feudal ou moderno? É moderno. Sociedade estamental, feudal ou moderno? Feudal. Economia mercantilista, feudal ou moderno? Moderno. E apelo religioso, feudal ou moderno? Feudal. Então, o que vocês têm aqui é que, no comecinho da Idade Moderna, existem acomodações. Esse é o Antigo Regime. É a organização dos países que eram absolutistas. Tá legal? Molecada, beijos para vocês. Muito obrigado. Boa aula, boa semana e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, professor. Augusto. Tchau, gente. Tchau, tchau. Beijos, beijos. Falou. Falou. Todos? Renan, pôs o nome, filhão?